Bom dia, pessoal, tudo bem? Hoje o negócio é urgente. Quando eu falo que é urgente, é porque é urgente, tá certo? Você presta atenção. Hoje você tem a oportunidade de evitar que Jair Bolsonaro se veja, talvez no futuro, numa situação de impeachment, tá bom? O vídeo de hoje é crucial para quem é apoiador de Jair Bolsonaro e quer o bem do Brasil, tá bom? Antes de entrar no vídeo, quero lembrar vocês que a história em quadrinho Kelef, Caçador Gigante, já está de volta ao estoque, você pode adquirir. E eu quero dizer para vocês que eu vou continuar esses vídeos aqui no Instagram, lá nos stories, tá? Então, quando terminar esse vídeo, vai ter uma parte adicional nos stories do Instagram, por isso eu te peço para você me seguir no Instagram, é daniel.lopes com Z, tá? Além disso, gostaria de divulgar um material que está em promoção na minha livraria Daniel Lopes, que é o DVD O Jardim das Aflições, dirigido pelo meu amigo Josias Teófilo, está com desconto de 30% lá na livraria Daniel Lopes. Eu vou deixar o link aqui embaixo, tá bom? Galera, Bolsonaro, ele herdou dos governos passados o maior caso da história de corrupção da história da humanidade. O maior caso de corrupção da história da humanidade. Foram trilhões roubados do governo público, ou seja, ele herdou uma bomba atômica, tá? Um negócio terrível. Aí, o que está em jogo? Bolsonaro ele tem um orçamento para cumprir, ou seja, foi votado um orçamento, ele pode só gastar um número X de reais para o custeio das folhas de pagamento e tal. Só que esse valor, como o rombo foi gigantesco e foi impressionante e ímpar na história, o governo simplesmente não tem dinheiro para pagar as contas públicas. O governo está com um déficit que gira em torno de 250 bilhões de reais para este ano. Só que o governo não pode pegar mais dinheiro emprestado, ou seja, contrair dívida, para pagar folha de pagamento e aposentadorias e Bolsa Família. Por quê? Porque a Constituição Brasileira de 1988 estabeleceu uma regra chamada Regra de Ouro, que tem por fim impedir que o governo se embanane completamente e entre num círculo vicioso de destruição financeira, tá? A Regra de Ouro, estabelecida na Constituição, ela determina que o Estado ele só pode se endividar para gastos que tragam desenvolvimento e recursos para o país. Ou seja, ele só pode pegar uma dívida para investir e não para pagar a dívida, tá? Imagina você contrair uma dívida para pagar a dívida. É um problema sério, né? Então, vamos dar um exemplo aqui. Você quer montar uma empresa, você pega dinheiro emprestado com o banco para comprar máquinas para sua empresa. Pô, ótimo, você está contraindo uma dívida para quê? Para gerar mais recursos. Daqui a pouco você vai pagar essa dívida. Agora a diferença é você ir ao banco pedir dinheiro para pagar a conta de luz e de água. Significa que você está numa situação financeira crítica. Porém, é claro que às vezes você pode ter contraído uma dívida de luz muito alta e você precisa contrair uma dívida para pagar aquilo ali. Resolvendo aquilo, você tem a luz regularizada, vai conseguir manter a normalidade da tua casa e volta ao normal. Foi exatamente por isso, sabendo que às vezes é necessário você contrair dívida para pagar dívida, a Constituição Brasileira, no artigo 167, inciso 3º, abre uma exceção para isso, permitindo que sejam contraídas mais dívidas para pagar outras dívidas. Ou seja, você pegar um empréstimo no banco para pagar a conta de luz, de água, aluguel e por aí vai. Só que essa autorização, exceção da regra, precisa de uma aprovação que não é do Senado nem da Câmara, é do Senado e da Câmara, ou seja, do Congresso Nacional. É por isso que o projeto que tenta aprovar esse crédito suplementar é um PLN, ou seja, um projeto de lei do Congresso Nacional, um projeto de lei nacional. Não é CN, né? Projeto de lei do Congresso Nacional, é PLN, mas o nome dele é Projeto de Lei do Congresso Nacional. E o Congresso Nacional vai se reunir amanhã para decidir se Bolsonaro pode ter esse crédito suplementar excepcional para poder garantir que aposentados e funcionários públicos recebam os seus vencimentos, os seus salários. E a Bolsa Família também. Se isso não for aprovado amanhã, ou Bolsonaro vai deixar funcionário público aposentado e pessoas que recebem Bolsa Família na miséria, no vermelho, no caos, no pânico total. Imagina a quantidade de milhares de pessoas que vão ficar no caos. Ou o Bolsonaro vai pagar esse pessoal e vai descumprir a regra de ouro, vai cometer crime fiscal, vai poder sofrer impeachment pelos mesmos motivos que Dilma sofreu impeachment. É ou não é urgente isso?
é extremamente urgente. E eu vou mostrar ainda nesse vídeo hoje mais índices da urgência desse projeto, tá certo? Então, a regra de ouro diz que o governo ele não pode contrair dívida para pagar dívida, ele só pode contrair dívida para projetos que tragam desenvolvimento e recursos, ou seja, endividamentos para financiar despesas de capital. O que significa capital? Capital é investimento, capital é dinheiro que você pega para investir, para gerar mais recursos, ou seja, investimentos geradores de emprego, dinamizadores da economia e que também gerem um aumento da arrecadação, ou seja, é quando o governo vai contrair dívida para atividades que geram um aumento da capacidade que ele vai ter para pagar a sua dívida. Entenderam a ideia? A regra de ouro diz que o governo só pode contrair dívida para atividades que vão dar mais dinheiro para o governo e aumentar a capacidade dele de no futuro pagar essa dívida, tá certo? Aí você fala, Daniel, me dá um exemplo aí para eu entender. Construir novas estradas. Você constrói novas estradas, você contrata pessoas para trabalhar, essas estradas vão gerar novos pedágios, novos recursos, novo tráfego de mercadorias, ou seja, você constrói hospitais. O que significa? As pessoas vão aos hospitais, vão ter que, vão trazer investimento por aquilo ali, ou escolas e por aí vai, escola pensando a longo prazo, você está formando mão de obra para o futuro, são mais pessoas que vão trabalhar, vão gerar renda, vão pagar impostos, então, mais estradas, mais hospitais, mais escolas significam o quê? Mais impostos, mais pessoas trabalhando, mais pessoas gerando riqueza, ou seja, aumenta a capacidade do governo de pagar essa dívida, tá? Então, a regra de ouro diz que o governo não pode se endividar mais para pagar despesa corrente, como folha de pagamento, salário de servidor público, aposentadoria e Bolsa Família. Então, Bolsonaro está numa situação ali complicado, é extremamente complicada essa situação para Bolsonaro e para nós também, porque se o Bolsonaro se ferrar, a gente se ferra muito mais, tá certo? Por quê? Se eu já falei para vocês, se ele gastar mais dinheiro do que está previsto no orçamento para pagar os salários aposentados, ele comete esse crime fiscal e se encontra numa situação de impeachment semelhante à de Dilma Rousseff, que a fez perder o seu cargo. Para que isso não aconteça, o Congresso precisa autorizar Bolsonaro a gastar 250 bilhões além do orçamento atual, tá certo? Desses 250 bilhões, para vocês terem ideia, cerca de 200 bilhões, quase que a totalidade dele, é para despesa com a Previdência, para vocês verem como é que a questão da Previdência é questão crucial e urgente, tá? O que eu quero dizer então? Sem a aprovação do crédito suplementar, Bolsonaro se encontra diante de dois cenários catastróficos, imediatos, tá certo? Primeiro, ele vai gastar mais do que ele tinha para gastar, para pagar a aposentadoria, para pagar salário de funcionário público e para pagar Bolsa Família, entre outros benefícios, BPC também, que é pessoas que não têm condições nenhuma, pessoas deficientes físicas que recebem auxílio. Então, ou ele vai gastar mais do que devia para pagar essas aposentadorias, esses benefícios, e aí vai cometer um crime fiscal e vai ficar sujeito a impeachment, é a primeira situação. A segunda situação é ele falar, não vou pagar. Eu não quero cometer crime fiscal, não quero dar pedalada fiscal, então não vou pagar esse pessoal. E aí o que acontece? Ele vai deixar aposentados e funcionários públicos e pessoas que recebem Bolsa Família relegados à fome e à miséria. Então são duas situações extremamente críticas. A única maneira de fugir dessa cilada e dessa situação completamente caótica é aprovar o crédito suplementar, tá certo? E aí, o crédito suplementar vai autorizar Bolsonaro a gastar 250 bilhões a mais do que está previsto lá no orçamento. Esse valor já está previsto no orçamento, mas ele vai ter autorização para tirar esse valor de um lugar e colocar no outro, tá? Alguém pode falar que não, esse valor está previsto, mas ele precisa deslocar de um lugar para outro, ou seja, tirar de despesas de capital para despesas de folha de pagamento, despesas correntes. E o buraco da Previdência, então, como você viu, virou um buraco negro fiscal que ameaça engolir o Brasil todo, tá? A solução é como é que o governo vai conseguir esse crédito suplementar? Ele vai emitir títulos do Tesouro, ou seja, ele vai emprestar dinheiro, ele vai arrumar a dívida, tá? Ele vai pegar dinheiro emprestado com as pessoas, mas um dinheiro que ele vai ter que devolver depois. Isso vai aumentar a dívida pública em 6,8%. Só que isso vai viabilizar a continuidade do governo, os funcionários continuarem trabalhando, a reforma da Previdência ser aprovada, isso vai gerar um retorno imediato para o governo e o governo vai, em breve, querendo Deus, se isso tudo for aprovado, vai conseguir pagar essas despesas, tá? Então, pessoal, para que essa exceção da regra de ouro seja aprovada, são necessários 250 votos dos deputados federais e 41 votos dos senadores. Isso tem que acontecer hoje. Nós precisamos cobrar o Congresso Nacional para aprovar isso
hoje, tá certo? O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, convocou para hoje uma reunião do Congresso Nacional, ou seja, reunindo a Câmara e o Senado, para autorizar esse crédito suplementar que é 248 bilhões de reais, a gente fala arredondadamente para 250 bilhões, tá? Por isso, nós precisamos colocar em alta a hashtag Congresso Aprova PLN 4, ou Congresso Aprove PLN 4, tá? Congresso Aprove PLN 4, hashtag. Essa hashtag tem que ficar em primeiro lugar no Twitter, porque isso aqui é uma questão de sobrevivência, tá? O nome desse crédito suplementar, desse projeto de lei do Congresso Nacional que pede esse crédito suplementar de 248 bilhões de reais, se chama PLN 4. É o nome técnico dele, é o Projeto de Lei do Congresso Nacional número 4, 2019. Então, o que a gente precisa colocar a hashtag? Hashtag Congresso Aprove PLN 4, tá certo? Como essa é uma votação que envolve todo o Congresso, a gente tem que conclamar todos os deputados federais e todos os senadores a votarem a favor disso, tá? Então, dessa vez, a gente vai pedir para todo mundo. Não é mais como pedir só para o Senado ou só para a Câmara. Tem que pedir para todo o Senado e toda a Câmara, ou seja, todos os senadores e todos os deputados federais. Essa aprovação, ela vai impedir que haja uma paralisação do governo, como aconteceu nos Estados Unidos recentemente. Recentemente, os Estados Unidos teve o maior período de paralisação, durou quase um mês de paralisação. E o que aconteceu? 420 mil funcionários públicos nos Estados Unidos estavam trabalhando sem receber o salário. E outros 380 mil funcionários públicos estavam em casa, em licença forçada, sem receber o seu salário. Tá? O que isso fez acontecer nos Estados Unidos na prática? Eles fecharam alguns parques, museus e, por exemplo, o aeroporto de Miami teve um dos seus terminais que ficou fechado. Só que os Estados Unidos é um país organizado e o povo é um pouco mais civilizado, né? Imagina isso no Brasil. Os hospitais públicos que já são caóticos, parando de funcionar. Imagina a polícia no Brasil parando de funcionar. A polícia no Brasil que, recebendo e trabalhando, nós temos o maior número de assassinatos do mundo. São mais de 70 mil assassinatos no mundo com a polícia recebendo e trabalhando. Imagina a polícia sem receber e sem trabalhar. O Brasil sendo também o maior mercado de crack do mundo e o segundo maior mercado de cocaína do mundo. Imagina a polícia sem receber. Ou seja, nós estaríamos diante do caos completo. Aí eu te pergunto, isso é urgente ou não é urgente? Você pode pensar, eu quero mais que Bolsonaro se ferre, se exploda. Tudo bem, você tem o direito de querer isso, mas você vai se ferrar do mesmo jeito. Porque o hospital sem gente lá trabalhando e a polícia sem trabalhar, aí é o caos completo instaurado. Nós já temos um caos instaurado porque nós temos no Brasil, que oficialmente não está em guerra, muito mais mortes do que tem na Síria, que oficialmente está em guerra, tá certo? Em 5 anos de guerra na Síria, morreram 100 mil pessoas. Em um ano só no Brasil, sem estar em guerra, morre quase isso, 70 mil pessoas. Imagina isso com polícia funcionando e exército funcionando e recebendo. Imagina sem receber. Aí eu te pergunto, é ou não é urgente isso? Tá certo? Ou seja, a aprovação do PLN 4, desse crédito suplementar, não é uma opção que nós temos. É uma questão de sobrevivência. É uma questão de existência. Se você quer continuar, se você quer que o Brasil continue tendo condições mínimas de existência, você tem que colocar em alta essa hashtag Congresso Aprove PLN 4. Vocês entenderam o nível do negócio? Tá certo? Só que, como eu sempre tenho dito, eu não consigo fazer tudo sozinho. Eu já tô ficando cabelo branco, vocês estão percebendo? Porque eu tô assumindo a responsabilidade aqui de entender o que está acontecendo, traduzir o que está acontecendo e explicar para vocês e mostrar o que está por trás que a mídia não está mostrando. Então é um trabalho hercúleo. Hercúleo. É por isso que eu convido você a se tornar membro do meu canal, porque quando você se torna membro, você tem um vídeo além todo dia, que eu vou soltar junto com esse aqui, e você ajuda o meu canal. Tá certo? Então, pessoal, se você quer que o Brasil continue tendo condições mínimas de sobrevivência, você tem que divulgar essa hashtag, mandar e-mail e ligar para os deputados e senadores com educação e com respeito, tá? Sempre com educação, com respeito e com cordialidade e honrando a outra pessoa que vai estar ouvindo, talvez o funcionário do gabinete lá, honrando essas pessoas, mandando um e-mail com educação e com respeito, porque quem não respeita os outros também não merece respeito. Como nós aqui prezamos pelo respeito e pela educação, isso é urgente. Congresso aprove a PLN
o PLN 4 hoje. Tem que ser aprovado isso hoje, tá bom? É o Congresso Nacional inteiro. 257 deputados têm que votar a favor e 41 senadores têm que votar a favor. Isso é uma questão de sobrevivência, tá bom, galera? Se inscreva no canal, examine todas as coisas e retenha o que é bom. Um forte abraço e conto com você. Espalhe esse vídeo, espalhe essa informação, porque as pessoas não têm ideia do que significaria a paralisação do governo brasileiro. Ninguém falou isso. Eu estou mostrando a realidade para vocês, tá certo? E tem gente que tem síndrome de Estocolmo com a realidade. Ou seja, gosta de ouvir mentira, ficou ouvindo mentira há tantos anos que quando ouve a verdade entra em pânico. Não é hora de entrar em pânico, é hora de agir. É hora de você botar essa hashtag lá no alto, e é hora de você espalhar esse vídeo, e é hora de você entrar em contato com os seus senadores e deputados do seu estado, pedindo a eles a aprovação desse crédito suplementar que vai fazer com que o Brasil continue tendo condições mínimas de existência. Tá bom? Forte abraço, obrigado pelo apoio de vocês, galera. A gente se vê às 5h30, querendo Deus, com a nossa live da tarde. Um abraço, valeu!